Sabe quem é o Wesley? Coincidência. O Wesley O Safadão? Bellanagori? Não. Não, Wesley. Wesley, Eu sabe quem entendi é? o Wesley. Então, Ele é sensacional, esse cara. Foi ele e uma professora falar sobre mudança climática. Os caras invadiram a mesa lá e falaram que essa mesa não representa ninguém. Eles queriam um índio, uma trans, um viado, um negro, eu não sei o quê. Era isso que eles queriam. Um Aí eu falei viado. pro Wesley Você não brincando. falou assim, eu vamos falei, dar um cara, selinho aqui Wesley, aí não, na palestra. Não, eu falei assim, Wesley, se fantasia de índio. Justo Wesley, que é todo laranja. Alguém para o Sérgio, pelo amor de Deus. Ele meteu um monte de coisa de canceláveis ao mesmo tempo. Meu Eu Deus do curti. céu. Isso que é bom. E ficou lá, cara. As faixas ficaram lá, a gente falando e as Não, e faixas o Wesley, lá. assim, o Wesley é outro que também não se manifesta politicamente, né? É. Ninguém sabe se ele é de direita, É, de esquerda. Mentira, porque ele gosta pra caralho do Kim. Eu acho que já é um indício. Tá? Já é um indício, entendeu? Das simpatias políticas dele. Inclusive, eu lembro que eu vi num post do Kim dele reclamando sobre o caso da Tertuliana. Tinha um comentário do Wesley lá desesperado reclamando também. Ele postou um meme. Além de que eu ia falar uma outra coisa, mas não vou, porque ainda é surpresa. Estamos planejando aí uma candidatura. Mas vamos ver. Não consigo! Sou boca de sacola, não consigo, sou fofoqueira. Boca de caçapa. Não consigo, boca de sapo, boca de bueiro, boca de chinelo aberto. É sim. Calada dele. Mas foi foda, cara. Foi um momento. Só que aí teve um cara Já que subiu falou, lá e né? arrancou a faixa. Aí o moleque foi aplaudido. Foi um. Mas é federal, a Universidade Federal é isso, cara. É, velho, é foda. As federais é muito complicado, cara. Aí. Ó, Elan. Resmunga aí. Que resmunga, toma no seu cu. O Sacani foi cancelado no Twitter. Glenda, vai tomar no cu, deixa eu explicar, caralho. O Sacani foi cancelado no Twitter por isso aí, porque disseram que ele tava mentindo. Uma menina da UFES que foi lá e disse que ele tava inventando, né? Que não tinha acontecido nada disso, porque tinha um vídeo da mesa em que, de fato, se você for ver o vídeo, não tem manifestação nenhuma. Só que aí o Sacani explicou que isso aconteceu antes de começar a palestra. Eles estavam lá atrás, foi antes de começar a mesa, que eles tentaram fazer um tumulto lá e tudo mais. E aí ele mostrou os cartazes e tal, enfim. E aí teve uma puta polêmica no Twitter. E o Wesley fez um post também, o Wesley. Eslen. O Wesley fez um post também. Procura aí o post do Wesley pra tu ler. Instagram. O Elan falou, eu só escutei. Só minha ação. Essa menina aqui que vai salvar o Brasil. Eslen. Mano, vai ser muito legal ter um podcast com a Glenda que a gente vai brigar pra caralho. Vai ser divertido. Realmente. Depois. O convidado lá, Ah, o convidado vai ser tipo, sabe quando você vai na casa do teu amigo e os pais dele começam a brigar? Feito. No final do podcast, amizade. Não, é normal. Pior que sim. Vamos ver. Mas cadê? Tu sabe onde é que tá? Aí, ó. Mas qual? Esse aqui? Aí, ó, pega. Esse aqui? Em novembro, eu e o Space Today fomos falar na mesa de abertura da CPEX na UFSC. Alguns minutos após a abertura das portas, algumas pessoas tumultuaram protestando contra a representatividade da mesa, alegando que ela não representava as minorias. Ai, senhor. Algumas confusões sobre o que aconteceu. Ninguém invadiu a mesa enquanto estávamos palestrando, mas queriam boicotar sim o evento, provavelmente por motivações políticas, ninguém é ingênuo de negar isso. A equipe da UFSC precisou intervir, retirando uma das faixas coladas na frente da mesa que queríamos usar. Ao removê-la, a plateia aplaudiu, mostrando que o barulho vinha de pouquíssimas pessoas e que a maioria nos apoiava. Mesmo retirando da mesa, as faixas ficaram no chão da plenária enquanto nosso evento acontecia. A imagem resume bem o evento, uma tentativa prévia de boicote, do qual restaram apenas faixas no chão, contrastava com o teatro lotado para ouvir 2 divulgadores científicos e uma pesquisadora de ponta. Isso mostra que, apesar de parecer o contrário, devido ao barulho de um pequeno grupo, há muitos professores e estudantes na universidade que levam a educação a sério. Tá, eu vou aproveitar aqui, ó, para falar sobre... Não, essa coisa de representatividade. E dá para usar 2 exemplos, tá? O exemplo do caso do Sacani e do Wesley na UFSC, e também sobre a reclamação do filme sobre a ditadura militar
do Chavoso da USP, tá? O que tem? O que ele falou? É. Então, ele reclamou, dizendo que aquela história não representava o povo brasileiro na época, tá? E eu acho que existe um vício da cultura da esquerda identitária, ou alguns vão chamar de woke, sei lá, alguma coisa nessa linha, em direção a esse posicionamento do espectro político, que é ser extremamente egocêntrico e narcisista. Então, tudo tem que ser sobre eles, o tempo todo. Então, se não for milimétrica e precisamente feito para representar determinado tipo de pessoa ou de grupo, não tá bom. Não é o suficiente. Inclusive, uma das propostas desse filme foi justamente mostrar sobre como era a vida de uma família comum que não necessariamente estava militando, que não necessariamente viveu os terrores da ditadura da forma política e revoltosa que muitos manifestantes viveram. Era a vida de pessoas comuns, muitas pessoas, inclusive meu pai, minha mãe e outros parentes meus, não vivenciaram esse período da ditadura como geralmente é mostrado nos filmes. Na verdade, viveram vidas comuns, vidas medíocres, simples. O mais bizarro é que ele fala como se tivessem poucas obras sobre pessoas que moram na favela do Brasil. Exato, isso Porra, também é outro fato relevante. A obra mais relevante do filme brasileiro é sobre favela, E é sobre a Cidade de Deus. essa é uma das reclamações que eu já fiz pra ela várias vezes. No geral, eu não gosto de assistir filme brasileiro que é sobre pobreza, favela, Rio de Janeiro. É só sobre isso. Geralmente é sobre isso. Eu já tô de saco cheio, não aguento mais. Além de que também fica exportando uma identidade de um país que não é homogênea. Existe uma infinidade de culturas, identidades no Brasil que ninguém conhece. E dá uma impressão de que o Brasil é o Rio de Janeiro. Não é. Mas, enfim, fazendo esse parênteses, voltando a esse assunto específico da representatividade, que eu acho extremamente irritante. E é, na verdade, talvez um sintoma de uma cultura que foi originada, em alguma medida, o individualismo extremo norte-americano, que leva a esse tipo de comportamento extremamente mimado e exigente. De que se não é sobre eles, não tá bom. E outra coisa, eu acho que essa é uma das principais virtudes da arte, tá? Que é justamente conseguir conectar pessoas com vivências completamente diferentes através de livros, romances, filmes, teatro, ilustrações, história em quadrinhos, videogames. É para isso que a arte serve em algum nível, em alguma medida. É uma das funções, pelo menos é o que ela faz. Um dos efeitos mais absurdos, que é instigar e gerar empatia nas pessoas. Que é justamente se conectar e vivenciar a subjetividade de pessoas que têm uma vida completamente diferente da sua. Pessoas que moram na Índia, pessoas que moram nos Estados Unidos, pessoas que moram em São Tomé e Príncipe, pessoas que moram na França, pessoas que têm 8 anos de idade, 9 anos de idade, 75 anos de idade, que é médico, professor, morador de rua. Essa é a graça da arte, uma das principais coisas, que é nos conectar, é gerar esse senso de comunidade, de comunhão, de que independente de onde as pessoas nasceram, independentemente da cultura que elas têm, ainda elas são seres humanos. Que nós temos coisas em comum que nos conectam e que nos unem e que nos fazem nos compreender uns aos outros. Sonhos, frustrações, romances, a morte, a dor, o nascimento. Tudo isso é tão formidável. E eles querem resumir, sabe, colocar dentro de uma caixinha, de uma redoma de vidro política, em que a arte serve a um discurso político, em vez de ser o contrário. Por isso que, nesse sentido, assim, de policiamento de arte, eu sou totalmente o contrário, sabe? Eu sou muito adversa a isso. Eu penso que quando a gente está tentando produzir uma arte boa, de qualidade, a motivação tem que ser ou a observação, a descrição de algum fenômeno, mas a partir da subjetividade do artista. Ele não está ali tentando pregar para ninguém, ele não está tentando fazer algum tipo de apologia demagoga ao ponto de produzir histórias e personagens unidimensionais. É um empobrecimento completo da arte. Pode falar, tem a impressão que tu queria falar alguma coisa.
Não queria falar nada, não. E- Pelo visto, tu queria falar disso, né? Realmente, é que assim, ó, eu tenho falta de falar desse tipo de assunto. Tá, mas- Entendeu? Eu não gosto de falar de política, eu odeio esse assunto. Entendeu? Eu odeio falar de burocracia, Mas e sobre... orçamento, não sei o quê. Eu acho que é um assunto realmente interessante. E pra mim, esse fenômeno egocêntrico, ele se manifesta em várias esferas da sociedade atualmente. Principalmente em pessoas mais à esquerda, tá? Da esquerda identitária e o woke, que tudo tem que ser sobre eles. Então tem que ser sobre o cadeirante, negro, desdentado, analfabeto, gay, etc, etc, etc. Inclusive reclamaram sobre isso naquele filme que eu amo, Call Me By Your Name, que é Me Chame Pelo Seu Nome, tá? É um dos filmes que eu mais amo no mundo. Eu acho incrível, eu adoro a fotografia, adoro a narrativa, as atuações silenciosas dos personagens. Exatamente. Eles reclamaram que o filme era sobre 2 gays em um relacionamento em que eles eram aceitos pela família. Esse era o problema. Então, assim, tudo que tu for falar sobre homossexuais tem que ser sobre sofrimento, tem que ser sobre preconceito, tem que ser sobre AIDS, tudo tem que ser sobre essa merda. Já tem que estar se fudendo. Exato, o viado tem que estar tomando no cu, e não é literalmente. Tem que ser só sobre isso agora, essa merda. Não, cara. Tem inúmeras outras dimensões da vida de um ser humano complexo para serem abordadas. É o amor, é o romance impossível. Sabe? É a distância, a saudade, as expectativas profissionais, os relacionamentos com os familiares que os aceitam, os amam também. Sabe, toda vez é pobreza, é guerra, é morte, é homofobia, mas que merda, cara. Toda vez isso. E eu acho que isso é uma objetificação, é uma unidimensionalidade de pessoas que devem servir, mais uma vez, a uma agenda política em um estereótipo político. Tem que estar ali o tempo todo pregando uma ideologia, enquanto na verdade tem uma infinidade de aspectos profundos e existenciais que nos deveriam nos conectar mutuamente. Apesar dessas diferenças, como por exemplo um romance. Porque esse foi o aspecto principal do filme. Um romance entre 2 homens, certo? A mesma coisa Brokeback Mountain. Sou apaixonada por esse filme, é um dos filmes que eu mais amo. Mais uma vez, um romance entre 2 homens. E que vai além de uma apologia política acerca do preconceito, disso e daquilo. Não, cara. Eu acho que é maravilhoso esse tipo de abordagem, porque faz com que a gente preste atenção na complexidade de indivíduos, tá? De aspectos da vida deles que nós conseguimos conectar apesar dessas diferenças. Então, quando tu tá assistindo Call Me By Your Name, tu não tá vendo 2 gays, tu tá vendo uma história de amor. É isso que a gente tem que prestar atenção. É sobre uma história de amor. Sobre uma pessoa que está amadurecendo amorosamente, sexualmente. Sobre a história de uma pessoa que está vivendo aflições e angústias acerca das diferenças de idade com a outra pessoa que está se relacionando. Isso é maravilhoso. Não é a história de 2 gays. Isso é secundário. É uma história de amor, de uma paixão. Mas a quem serve a sua arte? Né? Exato. A quem serve a sua arte? A arte deve servir a si mesma e mais ninguém. Ponto. Adquira o curso de Lógica Argumentativa e aprenda como evitar frases ambíguas e vagas, como lidar com o verdadeiro e falso, como conectar bem as ideias, como organizar as ideias de modo claro, como estruturar bons argumentos, como analisar argumentos, como bons filósofos argumentam, como criar argumentos do zero. Usando o cupom Espectro Cinza, tu ganha 50% de desconto. Aproveita enquanto é tempo.